Amém. Então, a intenção ontem nós estávamos conversando e aí o irmão Weber perguntou quem poderia alguém se alguém tem um sentimento de passar a palavra, né? Então eu dei a ideia de a gente conversar assim, né? Entrar na reunião e conversar e não ao ver nem um palestrante ou um pregador, né? Tá Mas bom. Isso, assim vai puxando o assunto e vamos entrando, é porque verdade. Isso. tipo de comunhão é muito saudável. A gente precisa conversar um pouco, não somente fixar um pregador e uma mensagem para ter comunhão, né? É, E não, se é muito alguém tem bom isso. sentimento, dê uma palavra, pode trazer com liberdade também, sem problema nenhum. É, Certeza. é, o, então, nós podemos. Eu tenho tido umas comunhões com o Faganelli nesse estilo, né? Vamos conversar? Vamos. Entra lá e começa a conversar. Quando vê, já tá entra num assunto, num tema, vai, aquilo vai E se vai fluindo, ampliando, né? né? Teve um dia que foi até 11 horas da noite aí de São Paulo, mas é muito bom. Verdade. Mas é isso aí, se os irmãos quiserem puxar algum assunto, ou tiver alguma. Eu acho que esse assunto que nós estamos tratando, então, conversando, aliás, né, que na questão de que aos olhos do Senhor todos os homens são Hum, pecadores, né? É um sim. tema, Eu é estava um tema, falando do Cláudio, né? sim. É, então, deixa eu terminar essa. Aí, na conversa, né, surgiu essa questão de pecado, assim, e tal, né, ou em relação ao pecado. Aí eu lembrei de Davi, né? Ou seja, Davi é uma pessoa que cometeu pecados graves, né? Que diferença que ele tem em relação a outros, né? Ou até mesmo Saul, né? Saul foi rejeitado por Deus e se você vê, né, as descrições do que Saul fez, não aparece no currículo dele, vamos dizer dessa forma, coisas assim como adultério, né, homicida. Ele era uma pessoa complicada, né, que tinha realmente um coração muito fechado para o Senhor e não tinha percepção, né, do que Deus estava fazendo, especialmente com Davi, por isso que perseguia tanto. Mas é o caso de Davi. Mas onde que está Davi chegar a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Por causa da reação ao pecado, né? Então, aquele que agrada a Deus é aquele que está sensível ao falar do Espírito Santo, porque nós não vamos perceber que nós estamos falhando diante de Deus, e quando a gente fala em pecado, precisamos entender pecado dentro do contexto das Escrituras, né? Pecado não é matar, roubar, adulterar, etc, etc, etc. Não, pecado, dentro do sentido, do conceito da palavra, é estar desviado do alvo, estar desviado do propósito de Deus, né? Então, quando nós estamos, por exemplo, em débito com Deus, de qualquer forma, aqueles que estão sintonizados com Deus, evidentemente, se isso só é possível mediante um andar contínuo no Espírito Santo e estar debruçado na palavra, aí ele vai ter aquela percepção, né? Porque o Espírito vai operar onde? No coração do homem, na consciência do homem, vai despertá-lo, né? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, né? Ou seja, no coração, Cristo opera como árbitro, ele está julgando, ele está trazendo uma falta de paz a nós e aí nós reagimos. Esse é o sentido, né? Eu acho muito importante todo crente saber o que, de fato, o que é o pecado, o princípio disso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar no engano. E aí nós começamos a entrar naquela linha de certo e errado, aquilo que é certo perante a sociedade e o que é errado perante a sociedade. E aí você quer se moldar na sociedade como cristão, e isso não tem valor nenhum, Né? né? E tem que ser ao contrário, porque você é cristão, porque você tem os princípios definidos e conhece o Senhor, aí você é um bom cidadão por conta disso. Não ao contrário, né? E muito é normal na prática do ser humano essas comparações, né? Tanto é que se um irmão vê um outro irmão cometer algum ato que assim é fora de uma normalidade, é, põe um peso em cima daquele irmão, né? Eu não estou dizendo que é correto, né?
ter nenhuma prática errada, né? Mas acontece entre os irmãos, né? E a gente tem relato disso daí, das escrituras, onde Paulo escreve cartas, fazendo os ajustes necessários nas igrejas, né? E menciona aquele que roubava, aquele que furta e não furta mais, né? Aquele que. é, a gente pode pegar textos, né, irmão? Efésios também fala É, disso aí, né? é, pode Coríntios, pegar Coríntios textos, fala né? também. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Efésios, aqui, ó. Capítulo 4 a partir do verso 25, né? Por exemplo, né? Aqui tem Efésios, né? algumas coisas, né? Não são só essas, tem em Coríntios, tem em vários aspectos, em vários Olha lugares. lá, no caso aqui é Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E quem que é o pai da mentira? Né? Né? Ponderando dentro desse aspecto, né? Porque somos membros um dos outros, né? Irai-vos, mas não pequeis. Quem que não se ira? Fala a verdade. Eu Hum, já me irei muitas vezes, né? E quando você está irado, o que que é o mais normal? Você está descontrolado, você vai pecar, né? E aqui fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas hum, a gente corre um risco de pecar. Eu nunca me vi irado sem ofender alguém, por exemplo, né? Sem estar condenando alguém, no meu caso particular. Então, você vê que eu tenho a ira acompanhado do pecado, né? E você sabe que fala nisso aí, versículo 21 e 22 te dá a base, né? Para você ter essa realidade. Diz assim, se que de fato tendes ouvido, primeiramente, nele fostes É, instruídos, segundo a verdade. Aí disse, no você sentido, puxa anterior, um ainda pouco mais anterior, né? antes, a partir do 17, né? Exatamente. E, portanto, eu digo isso no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, oscurecendo o entendimento e a lei da vida de Deus por Então, causa da ignorância. olha como que o gentio é. Isso. Ele é Pela obscurecido ignorância de que vivem, pela entendimento. dureza de seu coração, os quais, tendo se É, tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Está falando do gentio. Mas, aí vem o adversivo. Mas é. não foi também que aprendestes a Cristo. Quer dizer, Não, mas não você foi vê que é assim interessante. que Você vê que aprendestes é a Cristo. interessante, irmão, que você começa no 17, ele falando com os crentes. Isso, Aí ele compara, ele pega o crente e fala para o crente não andar como anda o gentio. Aí isso, depois ele volta para o crente de novo, lá no isso. 19, no 20, né? Você vê que é Perdão. uma questão, o princípio é este, né? Ouvir primeiro. E uma das características das ovelhas, dos que são de Deus, dos que, vamos falar assim, como o irmão colocou, né? Os que são verdadeiramente o povo de Deus. Tem essa peculiaridade inicial de qualquer crente, ouvir ao Senhor. Consegue reconhecer ao Senhor, ouvir, conhece a palavra. Por isso que o 21 fala: se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus ainda. Claro, aqui você tem a realidade, porque ele vai falar assim, que no sentido que um quanto a trato do passado, o trato passado, vos despojei. Porque, irmão, é impossível. Vamos falar assim, você tem uma realidade de você, como disse aqui no 23, né? É no 24, perdão, no 25. Deixando, pois, a mentira, fala cada um a verdade. Se você não se reviste, primeiro não se despede daquele velho homem que está viciado, que está cheio de coisas, corrupto, que você arrasta isso. Quando vem se tornar crente, você vem com aquele bagagem, não vem? Você vem com aquilo que você é. Exatamente. Por isso que tem necessidade de você, primeiramente, ouvir, se revestir, ou desvestir daquele velho homem, por causa da verdade que vem até nós. Você pode agora ter essa realidade, se desvestir daquele velho homem que está, como fala lá em capítulo 2 de Efésios, né? Que se corrompe segundo a iniquidade. Esse velho Ah, homem que está corrompido, vamos falar assim, ele não tem mais jeito, não tem melhoria. Por isso que a característica é despojar daquele velho.
que está relacionado à renovação da mente, né? Que você vai ver aqui, né? Ó, Sim. Sim. no sentido que quanto trata o passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do Do engano. engano. Agora, de quem o engano? De quem que é o desejo? Do diabo ou meu? É O meu. desejo meu é o desejo Do do que é pecado, né? velho. Do que é velho É, tem desejo. Por isso isso que aí me atrai, né? exatamente. Aqui a ponderação que ele está fazendo, exortação para nós, é despojar aquilo que está viciado, cheio de desejos. Vamos falar, se você olhar do ponto de vista humano, tem duas categorias de pessoas. Aquelas que são iníquas, propriamente dita, ou que são, como o irmão descreveu, né? Aquelas pessoas que estiveram lá em Rio de Janeiro, né? O irmão usou essa expressão, né? Que se tivesse o Domingo Gomorra, ia ficar envergonhado ainda por causa do que estava acontecendo lá Que as coisas no Rio de vêm Janeiro, né? piorando, né? É, As coisas vêm piorando, né? esse é um lado da moeda. Porque, vamos falar assim, todo mundo reprova, todas aquelas pessoas que são dentro dos padrões morais, reprova esse comportamento. Isso. Mas tem alguma coisa, irmãos, que ainda pertence a esse velho que precisa ser despojado. Porque, irmãos, se nós colocássemos hoje o padrão dos fariseus, eles tinham a experiência de Sodoma e Gomorra? Não. Pelo Não, contrário, eles se captavam de um viver que eles tinham. Você vê como que é? O viver como que é? Você vai ver a oração do publicano e do fariseu como que era. Graças, Senhor, porque não sou como os demais homens. é Ele, verdade. eu acho que não estava mentindo quando ele falava isso, estava orando de si, para si mesmo. Mas ele estava olhando o seu comportamento adequado, vamos falar assim, né? Que as Sim, pessoas não reprovam. Nós, irmãos, somos assim, reprovamos aquilo que não está dentro do padrão nosso. Não é verdade? E sim, aí, então, por isso que eu estou trazendo só esse exemplo aqui, né? Qual que é o exemplo? Que, por um lado, você tem aquela corrupção do velho homem, mas você tem aquilo que é valorado do primeiro homem. Você lembra que lá em Lucas 16, o Senhor vai falar assim para os fariseus que eram avarentos? Lembra que essa frase? E os fariseus que eram avarentos, o que que faziam com o Senhor? O ridiculizavam. Por que ridiculizavam o Senhor? Porque eram avarentos, mas eles diziam isso porque eles amavam a riqueza. Mas o Senhor vai repreender a eles e reprovar eles, dizendo: Vós sois, você lembra a frase? Os que a si mesmo valorizam as coisas dos homens. O que como diz assim, valorável, não é valorável a palavra, eu uso outra palavra. qual que é o capítulo de Capítulo Lucas? 16 de Lucas. Ó, Deixa eu ver ele vai lá. falar assim, essa é a palavra do mordomo fiel, que nós lemos outro dia, né? Capítulo 16, acho que é o 15. Vamos ver. Sim, o administrador infiel, né? Termina ele. É, o 14 fala, os Sim, fariseus que eram avarentos isso, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. isso. Mas Jesus lhe disse, vós sois Aí, e vós justificais a aí, vós mesmos diante dos homens. isso, Mas Deus conhece o coração, pois isso. aquilo que é elevado entre os homens é Aí, abominação diante de Deus. esse é o É ponto que eu queria ver. abominação, irmão, a palavra que você Isso. queria, né? É elevado entre os homens. Tá vendo? Aqui, elevado entre os homens, não é aquele padrão do que acontece em Rio de Janeiro. Não, Não é isso que está falando que é elevado. É aqueles princípios, aqueles valores do primeiro homem, daquilo que nós valorizamos. Porque, irmãos, precisamos ter essa percepção. Eu falo por mim, né? Eu preciso ter essa percepção espiritual que despojar do velho homem não é aquelas coisas negativas que. Porque eu olho para mim e eu vejo muitas coisas que talvez pontuais, né? Eu não aceito isso na minha vida. Talvez fico muito nervoso e tal, 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 e falo um monte de coisa. E eu reprovo isso aí. Mas, ao contrário, às vezes tem coisa que eu aprovo em mim, mas que a fonte não é Deus, entende? é, E isso você pega chama-se revelação. Despojar do velho homem não é daquelas coisas que eu reprovo, como uma melhoria. Já escutei muitas pessoas, eu estou melhorando. Já escutou essa frase? já, Irmãos, nós na carne nunca vamos melhorar.
Por É. isso que a ordem é despojar do que nós somos. E com todos os valores. É fácil, irmãos, nós reprovarmos em nós mesmos aquilo que diante dos homens não é aceitável. O que eu faço escondido, que ninguém queira que saiba, certo? Isso daí, irmão, só um ganchinho. Tá. Existem homens que não estão envolvidos com Deus e têm um excelente padrão. Aí, ó, muito bom isso aí. É um exemplo claro. Eu conheço Exatamente. pessoas assim. Eu posso citar. Isso, Meu pai, por exemplo, não gostava de nada errado, isso. mas ele não tinha nenhuma relação com Deus. Exatamente. Então, eu conheço dentro de casa para falar, né? Então, se Isso. você pega certos homens aí, qual que é o problema? Nenhum. É, Mas porque ele não comete nenhum ato imoral ou ilícito na sociedade, ele cumpre os deveres dele na sociedade, isso quer dizer que ele é melhor do que o outro? Não é. isso, Ou aquele que comete o crime mais horroroso que a gente condena isso, e a gente não vai aprovar, né, por causa do conceito daquilo que já está na nossa carne, que a gente já vê com outros olhos aquele que provocou um crime. Mas você não olha com outros olhos aquele cidadão que é um bom cidadão, mas não tem nada a ver com Deus. é Você não isso, olha com diferente. Você olha o criminoso, mas esse homem, né, que está lá moralmente correto, você conversa, você fala com ele, você faz negócio com ele, você de repente vai almoçar com ele, de repente ele é seu amigo, mas ele não tem nada a ver com Deus. isso, irmão. Ele é Muito bom. igualzinho o outro que a gente reprova. É, Então, boa esse explicação. assunto é um assunto importante, viu, para É, nós. exatamente. Muito bom, irmão. E você sabe que o 23, só para terminar aqui o raciocínio, ele vai mostrar agora, porque você não pode ser revestido novo se o velho está ainda. Porque o velho, irmãos, isso que eu vejo na minha experiência, é a minha maneira de ver, é naquilo que eu, aqueles valores que me apoiam. Porque, de fato, irmão, nós sabemos que em Cristo, esse homem que é pecador foi destruído. Não tem mais, não existe mais para Deus. Mas ainda, irmãos, eu estou ainda revestido na mente daquilo velho. Então, o Senhor, pelo Espírito e da palavra, Ele está fazendo e revestindo, tirando por um lado aquilo que é velho, despojando o que é aquilo velho, porque aquilo velho tem desejo. Puxa, aquele desejo até de conhecer Deus tem o velho, sabe? Eu quero, às vezes, lidar com Deus com as coisas velhas ainda. Então, o Senhor está me ensinando, eu falo por minha experiência, a me despojar daqueles valores que eu acho que são de Deus, mas não são. E é uma revelação, cada vez mais, pela palavra, para diferenciar em mim, e isso é individual, não é coletivo, é individual. Cada irmão, através da palavra, pelo Espírito, está tendo sua experiência para identificar. Irmão, sabe, quando você tem aquele sentimento de melhoria, de que você melhorou, é o engano, o maior engano que tem. Se Porque, você tá- às vezes, nós temos sentimento de que estamos sendo melhores pessoas. Mas nós nunca, irmãos, vamos melhorar. Isso que eu vejo para mim, eu falo para mim. A única saída que eu tenho é me revestir do que é novo, que é Isso pelo aí, irmão, Espírito, através da palavra. isso é Versículo muito 24. bom. Isso é É, muito bom. Antes de você ler, só comentar uma coisa. Isso é muito bom por quê? Porque, assim, é a experiência de cada um. Por exemplo, eu falei na questão de Iraque, que a gente foi ler o versículo que fala sobre irais, mas não pequei, que é o 26. isso, Quando eu me iro, quando eu estou irado, é lógico que é fácil identificar para aquilo que eu estou olhando. Eu estou olhando para aquilo que é celestial, ou eu estou olhando para as minhas coisas e isso, estou ficando bravo porque alguma coisa está desajustada da maneira da minha visão, entendeu? isso. Então é fácil. Então, se você não estiver vigiando, que essa que é a palavra, não é cuidando, né? Não é se policiando, mas se você não estiver vigiando e permanecendo constantemente no espírito, ponderando a palavra que você tem armazenado no seu coração, você não tem avanço. E não é que as coisas não vão acontecer. O revestimento, do meu ponto de vista, que eu acho interessante, é assim. À medida que você aplica o coração nas escrituras e acontece algo que saiu fora daquele contexto, se você está bem alinhado com o Senhor nessa questão com bagagem, você se arrepende rapidamente daquele ato. Muito bom. E isso daí é um revestir.
é você Amém. se arrepender, porque aí você faz a troca, você percebe aquilo que não Isso. está em conformidade com o Senhor, e abre a mão daquilo e fica com a palavra. Aí você não reivindica nada para você. É Então, eu verdade. acho uma experiência positiva quando a gente começa a usar da palavra Isso. dentro das nossas circunstâncias, Amém. né? E perceber aquilo que está desfocado do Senhor. E aí você abre mão, ainda que seja prejuízo para você, ainda que seja lucro para você, seja lá o que for, Sim. né? Mas você abre mão. Isso é negar você mesmo Sim. e tomar sua cruz e seguir a Jesus, porque não tem outro caminho. Lê Verdade. lá, irmão, vai lá. É, Lê lá porque eu gostei de um versículo que você leu e eu achei duas coisas importantes num versículo que você leu ali, ó. sim. Eu vou Pode falar, repetir ele irmão. aqui, ó. É. Ele fala assim, ó: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Amém. Primeiro, a gente tem que aprender de Cristo, Amém. Muito bom. né? E segundo, que você tem que fazer o que está no 21. Você tem que ouvir a palavra e você Amém. tem que ser instruído por ela. Amém. Essas duas coisas têm que andar junto. Porque se você só ouvir, você jamais vai ter avanço. Isso. Porque o, todas aquelas três tipos de terra de Mateus 13, eles ouviram a palavra, mas não tiveram avanço. Com certeza, aquele que foi instruído continuamente, ouvindo e foi instruindo, que é a boa terra, aquela Sim. frutificou. Amém. Maravilhoso. Só para terminar aqui o versículo 24, né, que estava lendo, revestivos do novo homem, e aí vem a questão, né? Criado segundo Deus. E a pergunta que eu faço: quando é que esse novo homem foi criado segundo Deus? A resposta é: quando Cristo ressuscitou. É, Ele é o exatamente. novo homem. Então, ele está dizendo, em outras palavras, revestido de Cristo. Você vê como que é? Por isso que nós precisamos enxergar o que aconteceu, aquele quadro que aconteceu em Cristo. Isso que nós precisamos ver aqui, como aquele propósito de Deus que o irmão Weber desenvolveu ontem, nós precisamos ser pessoas claras em relação ao que Deus quer. E isso cada vez mais vai ficando e selando no coração conforme a busca, né? Não tem como ter a realidade da igreja, o irmão falou. Se não tem essa característica, pessoas de que amam ao Senhor, que amam a Deus, que amam a sua palavra e praticam a sua palavra. Quer dizer, para ter a realidade da igreja, tem que ter essas qualidades. Do contrário, se está se enganando. Agora, você vê como que é essa realidade que nós estamos falando aqui, de revestir do novo homem. Isso é todos os dias, irmãos, até o fim. Por isso que Verdade. nós não podemos ter uma autoconfiança em nós. E eu falo por mim, tá? Não posso ter uma autoconfiança em mim mesmo. Eu preciso ter confiança nele, naquele que realizou toda a vontade de Deus, em Cristo Jesus, que é o novo homem, criado segundo Deus. E você vê que o plano e o propósito de Deus era sempre ter um povo que agora está naquele corpo, que é o corpo de Cristo. E nele nós estamos, porque a Bíblia fala isso, que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. E estamos assentados em Cristo. Quer dizer, Cristo está assentado e nós, pela fé, unidos a Ele, estamos nesse único corpo, que é a casa de Deus, que é a igreja, que é a igreja. Então, você vê, à medida que, com certeza, o irmão vai desenvolver isso, mas só trazendo a figura agora, né? Esse novo homem, criado segundo Deus. Vai falar 24, segundo Deus, em quê? Justiça, retidão e procedente da verdade. Você vê que impressionante, irmãos, como que traz uma forma segura, Sim. confiante da realidade do que não é algo abstrato o novo homem. Embora está Aham. sentado lá na destra, mas está onde também ele? Está em nós. Você Sim. vê? Não vos deixarei órfãos, falou ele. Estarei convosco até o fim dos tempos. É. Essa confiança nós temos agora. Nós não somos órfãos e olhando lá no céu. Embora aí, Paulo vai falar em Colossenses, se morreste com Cristo, ou ressuscitaste com Cristo, o que você tem que fazer? Pensar e buscar As coisas lá as do coisas do alto. alto. Mas é por nós mesmos? Não, é pelo Espírito que nós fazemos isso. Esse novo É com homem, aquele que é lá do alto. que é aquele do alto. Impressionante, irmão. Eu paro por aqui, porque senão eu não paro mais.
Não, irmão, aqui está aberto para falar, irmão. Não, mas você tem que tirar o microfone, viu, Genaro? Então, seguindo aquele perfil de homens, né? Ele vai continuar lá, por exemplo. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, tá vendo? Nós, crentes, muitas vezes, nas nossas reações em situações adversas, podemos dar lugar para o diabo. E aqui tem uma advertência para que isso não aconteça, né? Para nós, como que a gente não dá lugar para o diabo? É sempre estar embraçando o escudo da fé, porque os dardos, eles são constantes. Eles não pa- eh, O dardo não tem folga. A Verdade. gente pensa, você acha que o diabo cruza o braço, dá um tempinho para, dá um descanso para o Faganelli, não vou jogar um dardo agora não. Não, o dardo é totalmente. Por quê? Porque assim, quando eu fico atinando para mim, para os meus planos, para as minhas coisas, para o meu eu, para tudo, quando eu sou o foco, isso tudo é dardo, Isso. porque está me tirando do foco, que é Cristo. Então, o meu viver é Cristo, Paulo fala, não é? Sim. E o que que é lucro para ele? Morrer. É morrer. O que que é morrer? Nós não estamos vivos. Ele não estava vivo quando ele falou isso. Você acha que é morrer, dormir no Senhor e não está mais vivo? Não, o morrer é porque você tomou a sua cruz. Você Isso. não vive para si. Aí ele fala: o meu viver é Cristo. Ele não está morto. O morrer é Verdade. lucro no sentido íntegro da palavra, que ele traz também. Eu compreendo, lógico. É incomparavelmente melhor estar com o Senhor do que estar nesse mundo, Verdade. né? Mas não é para nós vivermos, então como que nós vamos viver? De acordo com o Evangelho ou nós vamos empurrar o Evangelho com a barriga, vamos dizer assim, né? Porque podemos fazer isso com a palavra, né? Pode estar envolvido com a palavra, mas pode não estar sendo fiel à palavra, né? Verdade. E continua lá, por exemplo, aquele que furtava, não furte mais. Uhum. Ele não era irmão, não é crente? Sim. Então, Mas você vê a frase ali, irmão Paganelli. onde? Ele fala no 25. Por isso, você vê que esse é um anexo, né? No vinte e Sim, cinco. Por por isso isso, deixando deixando a a mentira. mentira. Isso. Cada É, um, e é esse, aí vamos falar, ele vai fazer essa lista de pedido aqui, que você está sim, mencionando. aquele que não furtava, não furte mais, antes Isso. trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Ó, outra coisa que é para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Verdade. né? Muito bom. E sim, única que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça. Graça aos que ouvem. Você acha que se a gente não estiver falando da palavra, a gente vai estar transmitindo É. graça? A gente só vai estar transmitindo graça para uma pessoa quando a gente está levando essa pessoa para Cristo. Sim, Se você estiver conversando qualquer outro assunto para uma pessoa, você não está transmitindo graça nenhuma. Pode não ser palavra de escalão baixo, né? Que é torpe, né? Mas conversa do nosso cotidiano, vamos dizer assim, não sim, serve para nada, é verdade. né? E não faça o quê? Que é o principal aqui, para a gente não entristecer o Espírito Amém. de Deus, no qual fomos selados Hum, para o dia da redenção. Olha, longe de vós o que toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. verdade. Antes disso aí, antes de tudo, ó, sejamos assim, ó, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Verdade. E aí ele vai pedir para você ser um imitador de quem? Uhum. De Deus, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos filhos amados, amados. e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como Sim. oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Então, irmãos, a gente tem que aprender demais com as Escrituras. Amém. E essa questão que o Vitor frisou bastante aí, e é o ponto-chave.
É Verdade. despojar de um e revestir do outro. Amém. E o despojar, eu acredito nisso, assim, ó. A maneira que eu me aplico em me revestir, automaticamente eu estou me despojando. É isso, Não verdade. queira fazer ao contrário. Limpar-se primeiro para depois você se É, revestir. Não vai tal dar qual. certo, irmão. Não vai dar certo. A Muito maneira de bom. despojar é você aplicando o coração na palavra e seguindo a Jesus. Esse é o caminho para a santificação, é o caminho para se revestir do novo homem. Amém. Maravilhoso. Muito boa, irmão. Então, Sim. pode falar, Genaro. Só um sentimento enquanto tudo isso, né? Eu vejo assim que o Senhor, ele ensina a cada um dos seus crentes, né? Aqueles que creem no Senhor. Sim. Antigamente eu me preocupava muito como que as pessoas poderiam me ver, o que que eu poderia É, falar e o meu falar se tem ou não tem sal, se o meu falar, meu agir demonstrava Cristo ou não, ou expressava Deus ou não. sim. E no longo do caminhar, assim, digo assim, da vida cristã, eu vejo assim que nada disso para mim serviu. Hoje eu estou aprendendo, irmãos, que como que eu tenho meu coração no Senhor, quem é o Senhor para mim. Amém. É o mais importante que eu aprendi nesse todo esse tempo, é um versículo que bateu muito em mim, 2 Coríntios 5:10, né? Que fala assim que é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal. Verdade. Aí eu vejo assim, tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu me comporto, tudo isso não tem muita validez se eu não tenho um coração para Deus. Se eu não me preocupo como que eu vou me apresentar no dia diante do Senhor. É verdade. Né? Porque eu receberei a recompensa, aí fala-se que eu receberei a recompensa de tudo que eu tenho feito, seja bom ou não. Mas esse fazer o bem não é as atividades. Não. Pelo que eu vejo, fazer o bem é eu me aplicar no Senhor. E aí, a conclusão é o seguinte: não é pelo meu esforço. Eu estou me negando, estou me esforçando para ler, eu estou me esforçando para orar, eu estou me esforçando para fazer. Estou falando assim a minha experiência pessoal. Amém. Ultimamente eu aprendi assim, irmãos, que eu preciso de um temor no meu coração. Amém. Eu preciso que Deus me fale, e de fato eu falei isso para o Senhor, não, pelo amor de Deus, pelo teu amor, não falo pelo amor de Deus, porque é para Ele que estou falando, né? Fala assim, não permita que eu me engane, Amém. não permita, Senhor, porque eu me dê temor, e esse temor não seja medo, mas seja um respeito com relação a tudo que você já tem falado todo esse tempo, né? Amém. Amém. E Deus está me ensinando pouco a pouco, irmãos, de eu ter temor no Senhor, porque eu digo assim, coisa que eu fazia antes, sendo crente, hoje em dia, irmãos, bate muito na cabeça, na consciência. Coisas assim que eu faço, eu vejo, eu digo, dizia, hoje é diferente. Eu peço para o Senhor cada dia que eu possa me converter mais para o Senhor, Amém. que o Senhor possa ganhar o meu coração. De fato, irmãos, não é uma coisa assim de um dia para outro, mas pouco a pouco ele tem que ir permeando o meu coração e ganhando o meu coração, Amém. tornando ele um coração sensível. Amém. Porque o maior problema dos crentes é ter um coração insensível. Verdade. O Exatamente. coração insensível é um coração que ouve, sabe, até repete o que os outros falaram, mas ele não tem um temor porque o coração está duro. Verdade. E essa pessoa era eu, né? Eu me conheço.
Eu posso dizer muita coisa, posso passar mensagem para falar muita coisa, mas quem sou eu diante do Senhor? Assim, a nu, cru mesmo, diante dele, quem eu sou? Eu sei muito bem quem eu sou, porque ele me mostra quem eu sou. O Faganelli falou uma palavra bastante correta: arrependimento. Amém. Né? Eu preciso arrepender cada dia, porque Deus Amém. vai mostrando pouco a pouco quem realmente eu sou Amém. e como eu sou diante dele. E a questão ontem nós estávamos falando, não é mais um local, não é mais um lugar, mas em qualquer lugar onde eu estou, quem sou eu diante dele e quem é ele para mim? Sim. Amém. É porque o que tem hoje em dia, irmãos, que é coração insensível, e isso leva o crente a ter uma consciência cauterizada. A palavra não consegue mais fazer uma obra na pessoa. Porque o que mais importa hoje em dia é o que Deus pode obrar em mim. Eu posso até ver as debilidades do Vitor, ou do Faganelli, ou do Cláudio, e preparar uma mensagem e falar: olha, eu vejo que o Vitor está andando desse jeito, eu vou preparar uma mensagem, eu vou falar para ele, que possa se converter. Mas como é que eu posso ver essas coisas dos outros e eu não consigo ver em mim? O meu temor é isso. Eu preciso, eu peço para Deus para que eu possa ver, Amém. Deus me mostre. Porque o que mais importante no dia do juízo, no dia que eu me apresentar, eu não vou falar, mas o Vitor é assim, o Faganelli é assim. Não, aí vai ser eu e o Senhor. Verdade. Então, esse é o meu grande temor, e graças a Deus, isso o Senhor está me ensinando pouco a pouco, e estou começando a ver. Então, essa é, conversão, eu vi aqui no versículo 22 do Efésios capítulo 4, versículo 22, que os irmãos estão lendo, fala assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Isso está grudado em nós, irmão. Ninguém escapa dessa concupiscência. Todos nós temos. De uma outra maneira ou de uma outra coisa, nós temos. Tem irmãos, tem crente que não faz nada coisa pecaminosa, mas fica o dia inteiro sentado. Qual a diferença, né? A pessoa imóvel, não faz nada, mas também fica sem fazer nada mesmo, né? Porque fica todo o dia inteiro sentado, não lê, não ora, não faz nada. Mas o cara não pratica nenhum pecado grosseiro. Mas a falta de sensibilidade diante de Deus, isso é coisa muito séria, irmãos. Isso aí. Muito Irmão, sério mesmo. E graças a Deus, irmãos. Amém. Esse é o meu irmão sentimento. Genaro, antes do irmão Weber Sim, falar, eu vou ler só um versículo para você. Ó, esse é só amém. para o Genaro, tá? Olha aí. É Isaías 66, Isaías 66, capítulo 66, versículo 2, parte B. Diz assim: mas disse o Senhor, para o homem que olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha parte. Espírito. Amém. Tá vendo, Isso. irmão? Amém. 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 Isso mesmo. Amém. Então, irmãos, só considerando dentro dessa linha, né, que os irmãos estão abordando. Às vezes, né, acontece assim, de nós estarmos mais preocupados com aquilo que nós fazemos do que o porquê fazemos. Hum. Então, todos somos iguais, todos somos pecadores e, portanto, quem é filho de Adão está fadado a produzir isso aí. Até mesmo o apóstolo Paulo, que não há nenhuma questionamento com relação ao viver dele, né? Ele teve, né, essa experiência. O bem que eu quero fazer,
não faço. O mal, né, que detesto fazer, esse eu faço, né? Então, esse conflito nós enfrentamos. Agora, a grande questão é a causa, e a solução também não está em nós. Esses versículos que foram lidos aqui, o Vitor até destacou uma palavra que é essencial aqui para compreendermos, que é o verso 25, o início do verso 25. Por isso, aqui faz conexão. E aqui, Paulo, pelo Espírito Santo, ele está abordando isso da forma adequada. Ele está colocando a consequência, né, de todos esses relatos aqui, se aquilo que ele está colocando como fundamento não for observado, vai gerar isso. Quando, por exemplo, um descuidado, qualquer um de nós, por descuido, achar que o que está no verso 22, vos despojeis do velho homem, como que o Paganelli colocou. Se eu for me atentar a isso e tentar me despojar do velho homem, não vai dar certo. Isso não resulta em nada. Então, nós temos que entender que essa exortação ela está atrelada a outros fundamentos, aos outros princípios. Nós precisamos entender assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não está em Cristo, é velha criatura. Onde é que eu tenho a solução das coisas velhas? Para ser renovado, ter um novo, é só em Cristo Jesus. Agora, a grande questão é o seguinte: qual que é o nível de relacionamento que eu tenho com Cristo? E aí sempre isso está fundamentado, está sustentado na palavra, porque um relacionamento com Cristo sem estar focado na palavra não produz resultado, porque aí eu gero assim uma reação espiritual, mas sem a referência. Por isso que muito bem lembrado também pelo Vitor, Isaías 66, né? O homem para quem olharei é este, né? O abatido, contrito e abatido de espírito, né? E que treme da minha palavra. Não está à toa isso aí. Porque a palavra não adianta nada, né? Eu estar abatido, contrito, estar todo perturbado e angustiado, incomodado com o meu viver, mas eu não quero me submeter à palavra. Então, não vai produzir absolutamente nada, né? Então, olha o que, que o texto vai dizer, né? Você vê, o verso 20 e o 21 é a chave disso aqui, né? Mas não foi assim que aprendesse a Cristo. Ele está pegando, ou seja, os gentios agem dessa forma. Por quê? Primeiro, você vê, ó, onde está a lista aqui, né? Ó, e a vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Tem quatro elementos aqui. Isso é próprio do gentio ou do ímpio, mas essas coisas podem estar naquele que não está andando no Espírito. É verdade. Vai produzir o mesmo fruto do ímpio, porque o ímpio vai produzir aquilo que é próprio da carne. Sim. Agora, quando nós não andamos no Espírito, nós estamos isentos de andar pela carne? Não. É evidente que Não. não. E Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Por que que eu não satisfaço a vontade da carne? Porque eu estou andando no Espírito. Agora, o grande problema nosso, né, eu me incluo aí, evidentemente, que para muitas pessoas andar no Espírito é uma experiência mística, né? É algo que é como que assim, há uma intenção, um propósito espiritual no meu coração que eu preciso de Deus, que eu preciso andar de forma diferente, que eu tenho que me despojar de tudo aquilo que eu sei que está desagradando a Deus. Mas isso aí é insuficiente, né? Andar no Espírito jamais satisfazendo a vontade da carne. Agora, como que eu ando no Espírito? Isso. Isso aí é a resposta. Como andar no É. Espírito, né? Você tem, por exemplo, vários exemplos. Atos 5:32. O Espírito que ele outorgou àqueles que lhe estão obedecendo.
Então, o Espírito só que está em nós, todos que cremos em Jesus Cristo algum dia, todos nós temos Espírito, mas o Espírito só opera quando eu renuncio a mim mesmo e quando decido me submeter àquilo que o Espírito está pedindo. Por isso que assim, andar no Espírito jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Está vendo? O meu querer sempre vai estar operando. Para não ter o meu querer operando, eu preciso andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, eu preciso desse relato. Por isso que é assim, permanecer em mim e nas minhas palavras e produzireis frutos, né? João capítulo 15. As duas coisas estão juntas. Porque se eu quero agradar a Cristo, mas desconectado daquilo que ele está pedindo para mim, não vai funcionar. Mas para eu fazer aquilo que ele está pedindo, sem estar em Cristo, não vai funcionar também, né? Então, por exemplo, vamos pegar, só para estabelecer uma conexão, depois eu passo novamente a palavra para os irmãos aí, né? O Cláudio, inclusive, não falou ainda. Por exemplo, quando tem o capítulo 7, toda aquela questão, o bem que eu quero fazer, eu não faço isso, e ele vai repetindo, 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 repetindo. Até que ele chega em duas conclusões. Primeira, 7:24 de Romanos. Desventurado o homem que sou. Primeiro ponto, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos chegar num ponto em que nós percebemos que as nossas muitas tentativas não produzem efeito quando eu faço por mim mesmo. Por mais que eu seja diligente em fazer isso. Senhor, eu não aceito mais a maneira como estou vivendo. Eu não quero mais viver dessa forma. Quantas e quantas vezes eu fiz isso, né? Mas, ou seja, é só essa intenção, ela não vai produzir fruto. Então, aqui ele vai falar. Primeiro, ele reconhece isso, mas aí ele coloca a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Como é que eu permaneço em Cristo? Como quando eu estou em Cristo? Mediante a fé, pela palavra. Porque, irmãos, se nós não temos a palavra como referência, eu vou ter um conceito do viver com Cristo, um conceito substitutivo ou substituído da realidade espiritual. É por isso que é aquela questão, né? Sempre que a gente traz à tona. Tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Procurando a sua própria justiça, despreza a justiça que vem de Deus. Tem que estar atrelada essa questão. Por isso que tem que tremer da palavra. Não é à toa que, voltando lá para Romanos, né, que eu até pulei lá, comecei a falar e passei para cá, mas é só, ó, não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu tenho que, ó, aprender de Cristo, que mais? Ouvir a Cristo e nele ser instruído segundo a verdade que está em Cristo. Esse aqui é o foco essencial. Quando ele vai falar do despojar, ele vai falar de que forma? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que entendimento do quê? Daquilo que Deus está requerendo, que está nas Escrituras, né? Do Lembra que lá eu de estou Romanos ouvindo, 12? do que eu estou ouvindo e sendo instruído. Isso, Romanos 12, 1, 2, é uma ilustração muito boa para isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É o que está dizendo aqui. Pela renovação da vossa mente. É a mesma coisa que renoveis no espírito do vosso entendimento. Para que renovar a mente? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não tenho a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou produzir alguma coisa paralela. Aí entra o aspecto da religião, que é tão pernicioso e tão perigoso para nós. Porque eu fico com a sensação que eu estou agradando a Deus. Por quê? Ou pelo ativismo, né, como o Genaro colocou no início, né? Ou seja, as atividades substituem, porque eu fico com a sensação que eu estou bem com Deus, né? Voltando lá para Romanos, então. Quando ele vai falar, né? Porque a lei, no capítulo 8, verso 2 de Romanos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Onde que eu sou livre da lei do pecado da morte? Em Cristo Jesus. Aí ele continua trabalhando essa questão, mas aí ele vai começar a fazer exortações.
que ele vai falar assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então ele coloca o seguinte: você quer experimentar o espírito da vida operando em você para libertar você da lei do pecado da morte, você tem que cogitar das coisas do espírito. Isso é algo que depende de nós. Ou seja, a iniciativa é nossa. Ou seja, Deus nunca vai violentar o meu coração sem que haja consentimento. Acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele continua trabalhando isso, né? Chega lá no verso 12, ele fala: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como ser constrangido a viver segundo a carne. Por quê? Porque se nós, que somos crentes, viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É a condição única. Eu preciso estar naquele. Por isso que assim, olha, capítulo 6, né? Ele vai falar várias coisas aqui, no mesmo sentido. Sabendo, ó, lá fala, sabendo isso, verso 6, eu tenho que saber, ó, isso, meu irmão, tem que saber. Como é que eu sei? Pela palavra, pela, pelo ensino do Espírito Santo, que vai me mostrar a realidade disso, não o conceito, não a norma fria, mas a realidade do que significa isso. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais do pecado como escravo. Porque se nós não entendemos o que significa estar crucificado com Cristo, isso não vai ter resultado, né? Gálatas 2, 19 e 20, por exemplo. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho onde? No Espírito? Não, na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu tenho que ter essa realidade. Quando ele aborda isso aqui, no verso 6, eu tenho que saber isso, tenho que entender o que significa isso, para ganhar na realidade. Aí ele vai concluir: ao saber, eu estou preparado para praticar o que está no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Quando que eu me considero morto para o pecado? Quando eu entendo, sabendo o que significa a morte do velho homem em Cristo Jesus. Se eu não tenho a dimensão espiritual dela plena e ampla, com realidade, eu não vou conseguir praticar isso aqui. Sabendo isso, né? Assim também, verso 11, também vós considerai-vos mortos. O que é isso? É uma ação de fé. Como que eu me considero morto? Não adianta nada eu, por exemplo, não, daqui para frente eu vou me considerar morto por pecado. Vai resolver? Não. Claro que não, né? Ou seja, eu tenho que ter a realidade do verso 6. Aí a realidade impacta o meu ser, porque aí eu tenho a percepção de quem eu sou, mas tenho a percepção de quem Cristo é. Aí ele continua, para eu fechar, senão também, né, falo demais. Aí vem aquela questão. Verso não, mortal. Por que que reina? De maneira que obedeçais à sua paixão. Quando ele vai reinar? É quando eu me ofereço para ele. Verso 16 do mesmo capítulo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos para a obediência. Por que que eu me condiciono ou me proponho a obedecer a alguém? Porque aquele alguém a quem eu sirvo satisfaz a minha demanda, seja carnal, seja espiritual. Então, essa entrega é que vai produzir o resultado, né? Aí ele vai dizer, como servos para obediência. Desse mesmo, a quem você, Heber, oferece como servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Eu que escolho isso aqui.
Agora, o verso anterior, que é o verso 14, ele fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando o pecado não tem domínio sobre nós? Porque não estáis debaixo da lei e sim da graça. E o que que é a graça? Segundo Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa é a solução, né? Para abreviar tudo isso, né? Para mostrar onde está Solução. a fonte da solução. Por isso que assim, por isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, faça... Aquilo é uma lista enorme. Mas o problema não está na lista, tá? Por que que ela é gerada? Você pegar Romanos capítulo 1, pode ver lá que tem uma lista imensa de desvio da, de Deus. Você pegar Coríntios, tem duas listas imensas do desvio de Deus. Em Apocalipse, vai dizer daqueles que não entram no novo céu e nova terra. Por quê? Porque não está vivendo desta forma que realmente traz a solução para todos os nossos problemas, as nossas mazelas espirituais. Amém. 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 Tu tem uma mensagem versículo que vai aqui. Fecha teu microfone, tua câmera, irmão. Tá travando ali. Agora sim. Abriu de novo. É muitos tópicos, né? Muitas mensagens, né? E o Heber falando aí vai lembrando mais textos aqui ainda. Eu vou pegar alguns versículos, eu peguei do início, cheguei um pouco atrasado aqui, nem ia entrar, acabei entrando. Mas vamos lá. O Heber citou aí Romanos. Você vê como um puxão de orelha resolve, Claudio? Você vê? Exato, é bom. Que bom, né? Que bom que tem os irmãos aí para chamar a atenção, nos disciplinar aí. Vamos se alimentar, né? Estamos aqui para comer um pouco. Vamos lá. Romanos capítulo 8, o Weber citou aí, ele parou acho que no versículo 13. Eu queria continuar um pouquinho mais aqui no 14, ele fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Temos que pegar João capítulo 14, versículo 26, que diz assim, né? O Espírito Santo Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, né? O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e vai nos lembrar de tudo que Cristo tem nos falado. Para que o Espírito nos ensine, nós precisamos conhecer a doutrina do Senhor Jesus. Amém. Sem conhecimento da doutrina, é impossível o Espírito Santo estar ajudando, né, a nos levar para Deus. Então, para sermos guiados pelo Espírito, precisamos da palavra. Amém. Né? Eu queria citar aqui também João capítulo 8, versículo 47, ele fala assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aquele que está dando ouvido às palavras de Jesus Cristo é realmente filho de Deus, né? E o Paganelli tem citado aí a respeito da vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41, fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha aí, a qualquer momento o espírito está aguardando nós clamarmos a ele, né, mediante a palavra, para que ele nos ajude. Amém. Né? Está pronto, a qualquer momento, mas a carne é fraca. Olha aí, por isso precisamos recorrer ao Espírito Santo. Amém. Né? E aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, ele fala assim, até o Vitor citou esse versículo, fala assim, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, Verdade. para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Ó, há um mistério aqui, e por nós mesmos não conseguimos compreender esse mistério. Precisamos de ajuda, recorrer ao Espírito Santo, mas nós precisamos também nos dedicar a alimentar a palavra, né? Estar alimentado, ficar forte
né, para que nós não podemos ficar fracos. E fala assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Está em Cristo. E mais um versículo, mais dois versículos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, Isso. como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Não dá. ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem Aleluia. ao arrependimento. Amém. Olha aí, o desejo de Deus é que todo mundo chegue ao arrependimento e vá para Jesus Cristo, né, mediante a palavra, e dependendo do Espírito Santo para compreender a palavra. Porque sem o Espírito nós não conseguimos compreender, Nada. né? E Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, vai estar abordando um pouco mais aí sobre o que o Faganelli tem trazido, o Vitor, né, todos os irmãos. O 19 ele fala assim, ó, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, Sim. seja pronto para ouvir, tardio para Tadinho. falar, tardio para se irar. Que coisa. Né? Nós podemos até irar, mas não pecar. Né? Para saber se estamos pecando ou não, precisamos da palavra para saber o que é a vontade de Deus e o desejo de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha aí, né? Portanto, É impressionante como tem despojando-vos. muitos textos relacionados, né? Que coisa Tem impressionante. aqui Tiago, tem Efésios, tem Colossenses. Fantástico. É, Fantástico. porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, olha aí, ó, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha aí, ó, se nós não liberarmos, principalmente no sentido do perdão, às vezes nós temos algum sentimento aí de ira com algum irmão ou qualquer outra coisa, então nós precisamos liberar perdão, porque senão nós não conseguimos avançar. Olha lá, todo acúmulo de impureza, acúmulo de maldade. Aí, quando eu faço tudo isso, o que eu tenho que fazer? Acolher. Colher. Por quê? Com mansidão, Mansidão. com calma, com tranquilidade. O que eu tenho que acolher? A palavra em voz implantada. Olha aí, se eu não acolho, o Faganelli citou aí a parábola do semeador. Né? Tem as 4 terras lá, mas só uma terra persevera, né? Ela compreende, ela recebe e ela persevera, que é guardar a palavra. Lembrou aí também João 14, né? Que quem está tendo a palavra, quem está amando. Quando eu acolho essa palavra, eu guardo ela dentro de mim, ela fica implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ó, essa palavra, se eu estiver guardando até o fim da vida, ela vai salvar a minha alma. Sim. Né? Mas primeiro eu preciso despojar de todo acúmulo de maldade. Não adianta eu querer buscar Deus, sendo que eu tenho uma intriga com alguém. Né? Tem que estar liberando esse perdão para que a palavra seja implantada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não Amém. somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aí, ó, o que é a prática? É a realidade em nós, ou seja, tudo que foi falado, a morte, a ressurreição de Cristo, está sendo lembrada diariamente, Amém. né? E é implantada essa palavra para que as pessoas, né, vai perguntar às vezes, você está diferente, né? Aí você vai falar para a pessoa por que você está assim. Em todo lugar você está invocando o nome do Senhor. Olha, Amém. eu estou assim, né? Que nem o irmão Ever citou esses dias no testemunho dele. Como é que o Ever falou, Ever? A respeito, lá chegou o pessoal lá, falou, eu sou feliz porque eu tenho Cristo. Né? Amém. Então, em todo momento, em todo lugar, a gente está demonstrando Cristo em nós, para que o bom perfume de Cristo, por onde nós passamos, né, poder estar transmitindo a palavra de Deus, para que, Amém. em momento oportuno, o Espírito venha usar as palavras que eu estou guardando dentro de mim, que é as palavras de Cristo. Ó, aqui ele fala da prática, né? Que é a realidade. Eu ouço a palavra, como me alimento da palavra diariamente, e essa palavra vira realidade em mim. Automaticamente, por onde eu for,
eu vou estar andando na presença de Deus e automaticamente o Espírito vai me usar. Amém. Porque se quem é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e e se retira, e para logo se esquece de Sim. como era a sua paciência. Mas aquele que considera atentamente É. na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha a questão aí, ó, da perseverança. Amém. Guardando a palavra. É lá em Lucas, né, que a gente abordou, capítulo 8, que fala da perseverança na parábola, que é o guardar. Tem que perseverar. Então, as três terras, elas têm três características que precisa estar dentro de cada um de nós. Não sendo ouvinte negligente. Ele ouve, né? Às vezes ele tem alegria, daqui a pouco a palavra já não está mais guardada. Aí como é que o Espírito vai usar? Não tem jeito, né? Mas operoso, praticante, esse será bem aventurado no que realizar. Amém. Né? Até aqui eu queria estar abordando. Então, a importância aí do alimentar da palavra, né, todos os dias, Amém. para que em momento oportuno o Senhor possa estar nos usando, né? Amém. Amém. Eu Alegria, né, só irmão? queria, antes que outro irmão entre aí na comunhão, eu queria destacar um ponto só. Todos nós repetimos várias vezes uma palavra importante: arrependimento. Né? Foi falado, arrependimento, arrependimento. Agora eu pergunto para os irmãos: eu tenho que me arrepender do quê? Dos meus Eu, pecados. não, do que eu sou, né? Pecador, né? Então, agora, Arrependei-vos e converteis, para que sejais então, cancelados do dos Espírito de pecados, né? Porque Dos eu pecados. ando É. arrepender do quê? Do meu andar na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Esse é o Aí que arrependimento. tá, aí que tá. Esse que é o ponto, porque arrepender, eu posso me arrepender, por exemplo, do lado mal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu Eu posso posso ter me dificuldade. arrepender de um ato que eu fiz contra o irmão, por exemplo. Isso. Mas eu posso ter dificuldade em arrepender do lado bom da árvore, né? Do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por exemplo. Agora, o ponto que eu quero destacar e parar por aí é assim: eu tenho que me arrepender do quê? A chave é o seguinte: de não é andar fora do arrepender, não Espírito. é arrepender por arrepender, né? Até o ímpio se arrepende, né? Ah, não devia ter feito essa besteira, né? Se eu comprei esse carro, isso está dando dor de cabeça, estou arrependido disso. Não é nesse sentido. Arrepender naquilo que nós contrariamos a vontade de Deus. E como que eu sei que eu estou contrariando a vontade de Deus? Quando o Espírito Santo me convence Mas de que forma? Vai pela escrever palavra, na na, parede? Heber, ó, você pela pisou na palavra. bola, eu vou passar a lista aqui para Não você estou hoje, falando, ó. Número não um, estou falando, é estou na falando pela palavra, né? O palavra. que eu quero puxar é isso aí. Irmãos, é assim que Deus opera. Quem convence é o Espírito, mas é por isso que eu falei aquela questão, né? Muitas vezes a gente fica com a sensação de andar no Espírito é algo místico. Não. Andar no Espírito é estar se sujeitando a Deus naquilo que Ele estabeleceu. Eu só vou saber que eu estou errando naquilo que Deus deixou determinado para eu fazer e eu estou contrariando. Aí o Espírito Santo me convence, mas quando? Quando eu estou focado na palavra. Porque, por exemplo, eu posso estar lendo um livro de autoajuda e sentir que naquela área da minha vida eu estou falhando. Gente, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida. É dessa forma? Não. Esse tipo de arrependimento? Não. Sempre tem, o que eu quero chamar a atenção, né, é isso, sempre tem que ser, porque, ó, a palavra é a espada de dois gumes, que vai dividir alma e espírito, né? Juntas e medulas, propósito e intenções do coração. É a palavra pelo Espírito Santo, né, que vai fazer esse trabalho, né? Esse é o ponto que eu queria destacar. É aquele E só assim, ó, texto. citando ou não, viu, Fagané? Só vou citar rapidamente, não vou me deter.
Quando a gente pega Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, que são as 7 igrejas, ele vai exortar, 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 exortar. Mas qual que é a solução que ele propõe em quase todas as cartas, com exceção de uma e outra? É para Arrependei-vos. entendimento, né? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu vou pegar Arrepende-te e um volta à prática versículo das só. primeiras obras. Isso, ó. Um versículo só. Porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Que obra? É fazer a vontade de Deus, tá certo? É isso aí. É verdade. Aqui, Deixa eu questão do falar arrependimento, tem só um mais um versículo. versículo aqui. O arrependimento tem, né, o sentido de errar o alvo, né? Você pega lá do capítulo 2 de Efésios, por exemplo, o que que acontece? Quem que eram os gentios naquele tempo? Ele era do verso 12, ó. Você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então você precisa se arrepender desse estado seu, que você não tem nada com Deus, e voltar-se para Deus, né? Essa é a conversão, né? É pegar Verdade. uma via ao contrário, né? Sim. E Você. que não se refere só ao gentio, porque o judeu também precisa passar Não, por esse sim, processo. verdade. Exato, bem lembrado, irmão. Muito bom. Boa colocação. Na verdade, todo aquele que está na contramão daquilo que as Escrituras estabelece, precisa se arrepender disso. E você vê Né? que O irmão o. Weber fez uma pergunta, fala assim, de que nós vamos nos arrepender? É, Arrepender do quê? Né? Gálatas 5, né? Inclusive, anteriormente, ele falou assim, eu não estou pecando porque eu me esforço a não pecar. Não, eu não estou pecando porque estou andando no Espírito. Então, Uhum. tenho que me arrepender do quê? De não andar no Espírito. isso, Porque se eu não estar no exatamente. Espírito, Eu ia falar pronto, eu não agora isso. preciso. Amém. Aí, Ia então, falar, continua então aí. ia falar isso, Ah, deixa o irmão Genaro, ia falar justamente essa palavra com Hebreus 10 aqui, né? Ó, uma Sim. frase que fala aqui é interessante, irmão, aqui no capítulo 10. Rapidinho, vou falar só para os irmãos continuar, né? Capítulo 10 de Hebreus é muito rico, né? Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, você vê, é interessante as coisas de Deus, né, irmãos? Nada está feito em nós. Então, se nada está feito em nós, aonde que está feito as coisas? em Cristo. Em Somente Cristo. Cristo. Então, para nós termos a realidade do o fruto do Espírito, é só em Cristo ou no Espírito, a mesma coisa. Se eu falar andar no Espírito e permanecer em Cristo, não é a mesma coisa? É a Sim. mesma coisa. Mesma coisa, Então, né? o arrependimento é porque nós não estamos andando na fé. Você vê, uma das características de alguém que não está andando na fé, ele perde a esperança. Porque, irmãos, o que produz andar no Espírito? Nos faz focar naquilo que está feito nele. Por isso que fala assim: se morrestes com Cristo, buscai as coisas do alto. Se ressuscitaste com Cristo. Você vê, são fatos feitos, mas aonde que foram feitos? Em Cristo. Em Cristo. Então ele diz: buscai e pensais naquilo que foi feito. Então, quando nós estamos fora do Espírito, nós estamos andando na esfera daqui de baixo, naquilo que Uhum. diz respeito ao que nós queremos aqui embaixo. Então, nosso foco e nossa esperança são coisas daqui de baixo. E isso é que a exortação da palavra vem para nós, que nós erramos o alvo. Precisamos Sim. arrepender-nos. Aonde está colocada a nossa esperança? É nas coisas aqui de baixo. Estamos olhando, vivendo conforme esse Uhum. mundo. Então, o Espírito vem nos assistir e nos exortar. Olha como fala o versículo 36, ainda não li. Olha como fala. Versículo 36 do capítulo 10. Fala assim: com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis, irmãos, a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, você vê como o Espírito diz assim: ó, falta pouco, gente. Vamos continuar, continua firme. O Espírito vem de manhã.
eu pergunto para os irmãos, o Espírito de manhã não fala com você através da palavra dos versículos? Irmão, eu tenho experiência todo o tempo quando eu vou acordar, antes de acordar, o Espírito te assiste, vem com o versículo, pá, 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 você não é deste mundo, você é de Cristo, continua, não deixa de olhar, tal, tal, tal. Isso, assistência, irmão. Mas quando eu ignoro isso, e acordo a mim mesmo, e atendo a mim mesmo, e faço planos de mim mesmo, e eu quero para mim, então eu preciso me arrepender. Tá vendo como tem um sentido mais verdadeiro agora, arrependimento? É Sim, voltar para aquilo que é real, gente. É sim, voltar para aquilo que é verdadeiro, que Sim. produz esperança em nós, que nos faz olhar para aquilo que é real, que vai se manifestar. Então a gente via vibrando por aquilo. E você vê como fica, até para você atravessar dificuldade, fica mais fácil quando você está nessa esfera espiritual, porque você está olhando no invisível. Olha como fala Romanos lá. Aí fala assim, esperança que. Como fala lá, capítulo, acho que é Romanos 7, Romanos 8, olha como fala. 8, 24, 25, acho. Olha que versículo, irmãos. Isso aqui, ó. Romanos 24, ó, que fala, irmãos. Rapidinho fala. Porque na esperança fomos salvos. Olha que rico. Ora, esperança que você vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Que vê, tá vendo, irmão? Para fazendo Ah, lembrados constantemente. Aquilo é real. Isso aqui é mentira. As coisas aqui de baixo é mentira. Engano. perfeito. E aí, Vitor, irmão, você, você ó, vibra. você foi na veia. Ou seja, é isso que ó, eu não aguento, eu tenho que falar, porque é muito importante essa questão, né? Que nem você falou, né? Você acorda de manhã, vem versículo, 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 percebe que você tem uma referência. Por exemplo, a esperança, né, que se vê não é esperança. Agora, eu pergunto, esperança no quê? Na Naquilo que está feio. promessa. Na Isso. promessa, havendo feito, A né, a promessa. vontade, que vontade? Está onde? Deixa eu tentar descobrir aonde está Não. essa vontade. Não, eu vou perguntar para o meu vizinho aqui. Não. Não, está na Está palavra. realizada em Tá Cristo. certo? Havendo feito a vontade de Deus, alcançarei a promessa. Onde está a promessa? Na palavra, que tá, qual que é a essência de Hebreus? A pátria celestial. Todo o Sim. foco está voltado com isso. Agora, o meu justo viverá pela fé. Continua aí no Isso, versículo que no você está versículo lendo. aqui. O que, É. que é viver pela fé? O que, que é Firmados na fé? promessa, Fé naquilo que Deus. fé naquilo que Deus estabeleceu, né? Fé naquilo que ele deixou para eu obedecer. Ora, Naquilo quando que foi fala falado e escrito. isso, ó, É. quando, por exemplo, qual que é o contexto de Hebreus? Começa lá desde o início, mas ó, só para não esticar muito, até nós cortamos o Cláudio que ia falar alguma coisa, mas olha só, quando fala lá no capítulo 1, que fala assim, daqueles que hão de herdar a salvação, pode ver, ó, tudo está na esperança. Esperança, esperança. Herdar a salvação. Como eu sei que eu vou herdar a salvação, o que que eu tenho que fazer, segundo Hebreus? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, pois como negligenciaremos tão grande salvação? Irmãos, está claro. Quando você pega Hebreus lá, 10, que o Vitor foi citando, citando, mas ele entra, não tem capítulo 11. O que que ele vai falar? Daqueles que morreram na fé, aguardando as promessas. Mas que fé? Naquilo, por exemplo, por que que Abraão, ó, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu? Obedeceu o quê? Ao chamamento de Deus, proferido pela boca de Deus. Não é que ele acordou, falou, não, está muito ruim esse lugar aqui, eu vou para outro canto. Não, tudo tem que ter atrelado àquilo que Deus falou. Aí, irmão, se a gente vai vendo todo o contexto de Hebreus, é sempre assim. Sempre assim, Cristo, né, em sua casa, cuja casa somos nós, se guardarmos firmes, né, a exultação da esperança.
porque nós nos temos tornado participante de Cristo, né? Se guardarmos até o fim, né? As promessas, e assim vai sucessivamente, irmãos, né? Por isso que é aquela questão. Fé é pela palavra, arrependimento é pela palavra. Eu sou renovado no espírito mediante aquilo que está falado, porque eu não posso ser renovado naquilo que Deus não estabeleceu. Você acha que o Espírito Santo vai operar no meu coração fora da palavra? Não. Não vai, né? Mas amém, é empolgante, viu? Esse assunto, ó, Paganelli, você vê, ó, dá pano para manga, né? É bom, irmão, Tinha mensagem. essa modalidade de comunhão, tá vendo? Você entra num tema que ele vai se desdobrando É, e aí vai enriquecendo, porque um irmão é lembrado pelo Espírito de uma passagem, outro irmão de outro, e assim vai, e aumenta, é muito bom mesmo. Não pode parar, não. Eu até fui buscar, porque o Weber estava falando de esperança. Eu vou ler só o versículo que fala disso, né? Que é 2 de Pedro, capítulo 3 e verso 13. Nós, segundo o quê? A sua promessa, esperamos o quê? Essa é a nossa esperança. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É mais uma isso, vez, né? é em Segundo a sua razão disso, promessa. é isso, é em razão disso que nós vivemos pela fé, né? Aguardando o quê? A manifestação do Senhor, né? Amém. Cláudio, desembainha aí Eu ia a espada que você ia falar, né? relacionado aqui ao que a gente estava falando antes. 1 João capítulo 3, o versículo 6, ele fala assim: todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que, olha lá, vive pecando não ouviu, nem o conheceu. O versículo anterior, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, né? Olha aí, ó. Por que que a gente tem que se arrepender e não só arrepender, converter? Porque não adianta nós reconhecermos e não ir para o caminho que é certo, o caminho que é Cristo. Olha lá, ele não peca. Então, aqui, ó, há a possibilidade de a gente, como diz o texto aqui, ó, não vive pecando, que está falando, né? Que não peca, que está em Cristo, andando pelo Espírito. O problema é que nós não permanecemos nele. Acabamos, por algum motivo, saindo do Espírito e andando por nós mesmos, né? Precisamos, por isso, tem que se arrepender e se converter. E o 4 ele fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É por isso aí que tem que se arrepender. Você vê que até Apocalipse, as trombetas tocam e acontecem várias coisas no mundo para que as pessoas vendo aquilo se arrependam dos seus pecados e se voltam para Cristo. Porque o pecado, você vê que foi citado aí pelo Faganelli, tem pessoas boas no mundo, mas não querem saber de Cristo. Não fazem coisas erradas, mas o que é o pecado? É estar fora da presença de Deus, estar fora de Cristo, estar fora, né, do Espírito, não estar se alimentando para ficar forte. É a mesma coisa que nós sempre citamos aí, o alimento sólido para a nossa carne. Nós comemos 3 vezes e precisamos estar intensificamente, cada vez mais. Hoje eu busquei o Senhor, amanhã está buscando, cada dia para ter maturidade espiritual, para ficar mais forte no espírito, né? E isso aqui que eu estava falando, então aqui, ó, todo aquele que permanece nele não peca, todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. E que me lembrou também foi João 8, 24, que era para ter falado, esses 2 versículos eu acabei não falando. É conhecido também, porque o 23 fala assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Olha aí, precisa estar crendo diariamente até o fim da vida para que alcançamos a salvação que está em Jesus Cristo. Era só isso aí que eu queria estar falando.
Eu gosto desse tema porque, assim, eu vou ler aqui primeiro de João, porque a gente está falando de pecado, né? De andar no Espírito e... Você vai embora, irmão? O plenário está dando tchau para nós. Um abraço, Não, Depois, irmão. irmão, não. Bom te Ó, ver, amém. viu? irmão, se os irmãos achar bom, na quarta eu tenho um assunto para se envolver com os irmãos. Não sei se alguém tem Ó, alguma Sem objeção. problema. é ótimo, Você? ótimo. Inclusive, viu, Vitor, na quarta, é, como eu vou estar recebendo dois casais de irmãos de São Paulo, um talvez você até conhece, o Faganelli conhece. Já viu falar do Daniel Machado? Sim, Então, ele está vindo para cá. não diga. É, ele já veio outras vezes, né? Uma vez Sim, aqui ele veio com o Dimas, agora ele tá retornando, né? É aqui com outro casal, que é parente deles lá também, da esposa dele, o irmão dela e a esposa. Eles estão vindo legal. para cá. Parabéns. Então Muito bom. vão chegar amanhã aqui e então se der certo, eu participo e eles participam também. Mas dependendo do ambiente e tal, né, conforme se eu não conectar, Tá bom, eu irmão. só estou explicando, tá bom, irmão? Tá ótimo, Depois irmão. eu Amém. assisto a gravação. Amém. Paz, irmãos. Amém. Graça e paz. Abraço, irmão. Não sei nem que horas são. São 13 para as 10. Tá no horário ainda, né? Ou Ah, não? tem uns minutos ainda, tem. Tem sim, irmão. Ó, nós temos recebido pelas Escrituras uma mensagem, né? E 1 João lembra-nos a mensagem que temos recebido. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui a gente já tem aí uma referência, né, irmão? O que nós somos e o Uhum. que Cristo é, né? E a importância de a gente ter um coração, eu gosto muito daquela palavra que o irmão frisou, que é a boa consciência, né? Porque quando você recebe as Escrituras, uma coisa que nós temos que ter é boa consciência para com Deus, né? E essa sinceridade no coração, porque a mudança de tudo isso que nós estamos falando é no nosso coração. Porque o nosso coração ele vai em busca daquilo que a gente aprecia, daquilo que a gente valoriza. Então, se a gente valorizar a palavra, essa palavra vai revestir nosso coração e não vai ter espaço para outras coisas. Esse é o caminho, né? Sim. Então ele fala aqui, ó, se o caminho, tá vendo? Ele fala assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha lá, a gente conhece, eu já tive quadros desse aqui. Eu reconheço que eu me uni a Cristo, fui batizado, recebi o Espírito, mas já andei nas trevas, mesmo tendo o Espírito, né? E João tem essa epístola porque isso acontecia lá, né? Com os Sim, irmãos, certo? Então, ó, claro. se dissermos que mantemos Verdade. comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que que nós fazemos? Nós mentimos e não Mentimos. praticamos a verdade, Isso. né? E se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, ou Amém. melhor, como Ele é luz, né? Como Ele é luz, mantemos comunhão uns Uns com com os os outros, outros. porque todos vão estar nessa mesma luz, né? E o que que acontece? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse é o caminho. Para você ter purificação, você tem que estar na luz. Porque Amém. aquele que é luz, ele pagou um preço para isso, Amém. né? A morte dele, para que foi a morte dele? Para eliminar uma vez por toda o pecado. Sim. Porque foi isso que entrou no homem. Não tinha problema nenhum naquilo que Deus formou. O problema veio existir a hora que esse homem acolheu uma outra palavra. Você percebe qual é a Sim. conversão que tem que fazer? É. Qual é a palavra que a gente vai acolher, né? Ou qual a palavra que todo homem conhece e nasce, né? E cresce, se desenvolve dentro disso. E ele é ensinado a viver para esse mundo aqui, por exemplo, né? Ele é Sim. treinado para isso. O que ele mais ouve
são coisas do mundo, né, irmão? É impressionante, né? Verdade. Ainda, ó, eu não era filho de crente na minha infância, mas todos têm aqueles que nasceram em- como filhos de homens que já eram crentes. O que que acontece? Eles vão para o mundo e eles são atraídos pelo mundo, não são? E aquilo começa a fazer o quê? Preencher o coração. Por isso Verdade. que é necessário e importantíssimo e indispensável para a vida de qualquer cristão é a palavra, porque é a palavra que é a base, ela Amém. que vai fazer toda a diferença. Nós não vamos conhecer Deus, nós não vamos sermos purificados, nós não vamos ser santificados se a gente não se alimentar da palavra, Amém. porque não vai ter transformação no nosso coração se a gente não comer essa palavra. Verdade, E a irmão. questão da, Eu viu, ouvi, eu ouvi, pode falar, irmão. não, a questão da luz. Você Sim, está lendo aqui, né? Deus é isso. luz. Ó, aí, relacionando tudo isso que você está dizendo, só para focar, né? Passar para você continuar. Ó, Salmo 36:9, né? Que fala: Em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Está vendo? Na tua luz vemos a luz. Não tem outra forma. Salmo 119, 105. Lâmpada para os Para meus os meus pés é a pés. tua palavra, né? E luz para o meu caminho, para o meu viver. Ó, Outro texto, Salmo 119, não, 130. repete esse aí, irmão. Repete esse. Lâmpada para os meus pés é a O que tua que é, palavra. o que que é lâmpada para os meus pés? A palavra. A palavra. Isso, E o então. que que ela mais ela é? E o que mais ela é? E luz para os meus caminhos. Olha lá. Então, em Salmo 119, tá ainda, o 130, a entrada da tua palavra traz luz aos simples. A entrada, né, na versão literal. A entrada da palavra traz luz. Irmão, você percebe como as coisas estão conectadas? Sempre é, porque nós temos que ter um princípio, um fundamento para seguir. E só, o Cláudio está levantando a mão lá que quer falar. Porque o Mas, saldo aí que eu ia falar, não sei se você falou. você demorou, eu já Pode falar, peguei. Então, só concluir. Viu, Vitor, o Faganelli levantou a questão da consciência. Teve um dia que eu tive uma comunhão com o Faganelli e nós Caramba. falamos sobre ciência, né? Consciência pura e limpa. Paulo Sim. tinha uma preocupação profunda sobre essa questão e ele usa demais isso nas cartas dele. Por quê? Porque a questão da consciência, se a consciência não está pura e limpa diante dele, de Deus, nós vamos estar impedidos de servi-lo adequadamente. Verdade. Agora, por que que a consciência não está pura e limpa? Porque, você lembra, ó, enganoso é o coração do homem, mais de que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O problema nosso, é que o nosso coração, ele é corrupto. É. Nós somos enganados pelo coração, né? Eu sempre gosto de usar a expressão, né? Subornar a consciência. Nós temos uma habilidade para fazer isso, para racionalizar as minhas ações. Então, esse que é o problema. Não tem outra forma. Eu preciso da palavra. Porque, Amém. ó, se eu estou no contato da palavra, irmãos, não tem jeito, você fica entre a cruz e a espada, como a gente fala. Porque se a palavra, você está buscando a palavra, ou você se arrepende, ou você vai ter uma atitude deliberada para andar no pecado. Aí já não resta sacrifício por pecado. Porque você fica sem saída. Ou você se arrepende porque a palavra está te cortando no meio, ou você vai criar um mecanismo de subornar a tua consciência porque você quer satisfazer a sua vontade, porque essa é a única razão para você desprezar o que está escrito, E aí sabe o que né? Você vê acontece? a importância? Aí nós estamos, claro, porque ó, toda palavra que está sendo falada, ela está com a cooperação do Espírito Santo. O Espírito só vai operar para convencer o pecado mediante aquilo que está sendo falado. Como é que eu sei que eu sou pecador? Eu não falo lá que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo, porque a justiça de Deus se manifesta onde? No Evangelho. O que é a justiça de Deus? Mostra quem eu sou, mas mostra quem Cristo é. Sim. Aí eu fico com a Aí eu decisão, escolho. Aí eu a escolha, escolho. fico com a escolha.
Fala, Cláudio. Você citou o Salmo 119, 105, você estava aqui no 9, 10 e 11. Já terminou. Tá Ele bem faz ruim o uma seu som pergunta. aí. Deixa eu cortar aqui. 119, o 9, 10 e o 11. Ele faz uma pergunta aqui, ó. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, É, observando segundo a tua palavra? é. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras Tá. para não pecar Não contra pecar ti. contra ti. É. Você tem que fazer Olha aí, umas só não vai perguntas, pecar viu, contra Cláudio? Deus, não está guardando. Não. Quando você lê um texto desse, você tem que você tem que articular mais ele, viu? Porque é impressionante isso aqui que você leu, é muito bom. É. Ah, como é? Tudo no É Salmo 119, né? Você vê como é que muito é. bom. Amém. Muito Mas, bom. amém, irmãos. Mas é assim, irmão, se a gente sabe muito bem que o próprio senhor fala, seguindo lá no texto, né? Que como que a gente conhece o Senhor? Ele fala, olha, sabemos que temos conhecido, temos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Irmão, é impressionante a relação que tem a pessoa do Senhor com a palavra. É uma coisa, acaba se tornando uma coisa só. O que o Senhor fala que a palavra dele é? A minha palavra são espírito e são vida. Sem a palavra, você não recebe essa vida de Cristo. Você não É o se verbo, tornará né? aquilo que O ele verbo. que é o verbo. É impressionante. É reunião aberta, comunhão aberta é bom, viu, irmão? É bom, é bom. É Eu bom. me lembrar outro texto aqui. Agora fica difícil colocar o título aqui na mensagem. Não, aí não tem. Não, é É, comunhão, né? É comunhão entre os irmãos. Mas você vê que começou a mensagem a desenvolver por causa do pecado que foi mencionado, né? Você vê a primeira João, viu, o Paganelli, né? Que É, até o Cláudio tinha puxado, primeira João, né? Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. sim. Como que Deus... Não tem outra forma. Onde está a solução para mim? Deus. os mandamentos. Se eu não Ó, permaneço nele, como é que... né, eu vou... e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Você vê como é que está ligado? Tudo O ligado. Espírito opera porque eu estou na palavra, e porque eu estou na palavra, então, né? Ou seja, se guardar, né? Se aquele que está tendo os meus mandamentos, o está guardando, e que está me amando, a esse eu me manifestarei. Aquele que está guardando, o Pai e o Filho virá e faremos nele morada. Uhum. É aí no verso 17, né, do capítulo 14, o Espírito habita em nós. Esse entrelaçar, né, dessas verdades, dessa realidade é que vai fazer diferença. Né? Nós não podemos desprezar nenhum ponto, né? Ou seja, todos eles estão conectados, nenhum deles, palavra, Cristo, o Espírito Santo, o Pai Celestial, nunca trabalham em desarmonia. Nunca eles vão contra eles mesmos, né? É sempre assim. Qual que é o versículo que você lembrou aí, Cláudio? Eu posso ler só um verso de Paulo aqui? Esse Fala. aqui é para nós, ó. Paulo fala assim, em Efésios capítulo 3, ó, verso 14. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com Ah, poder, mediante o seu espírito no homem interior. Você vê isso. como que nós vamos poder ser fortalecidos? Só mediante o espírito no nosso homem interior. E E o assim versículo seguinte, habite Cristo no vosso coração pela fé. também. De que forma?
estando vós arraigados e alicerçados em amor. Com qual finalidade? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer com isso tudo, com a largura, com o comprimento, com a altura e com a profundidade, conhecer o que? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não tem outro caminho, meu irmão. Então tem É, esse apelo dele, né? é, Paulo. e você sabe que é chamado que a Efésio e Colossenses é cartas gêmeas, né? E É, no capítulo 3 que você leu aí, que fala, né, o habitar do Espírito Santo, né, o operar do Espírito Santo no habite nosso Cristo no vosso homem coração. interior, para Cristo habitar no nosso coração. Mas Colossenses 3,16 vai falar o quê? Habite ricamente a palavra de Cristo Palavra em de vosso Deus. coração. É. Tá vendo? Tá mesclado. O Cláudio não falou ainda, né, Cláudio? Cláudio, fala aí, Cláudio. Eu vou falar, mas já lembrou outra aqui também. Eu ia É. falar E Eclesiastes, esse é o problema de ser o mais novo da turma, viu? Ninguém deve vamos ver aqui. da vez. Ó, Eclesiastes é um livro maravilhoso, viu? Eclesiastes, né, aqui eu acho que é Salomão, né, que está falando, é o capítulo 13, o versículo 12, versículo 13 e 14. Ele fala aqui qual que é o dever de todo homem. Olha para você ver como é que ele fala aqui, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha, é sério esse versículo. Às vezes, né, a gente consegue esconder das pessoas algo, mas de Deus não. Tem um texto, também não me lembro agora, mas ele fala assim: saiba que os seus pecados te acharão, e vá prestar conta deles. Deus vai trazer à tona todos os pecados. Aqui, ó, seja todas as coisas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E a suma é o quê? O Vitor citou aí Isaías 66, né? É temer, né? E o salmo que o Weber gosta, temer, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A questão é guardar. Guardar. Quando eu estou me alimentando, eu estou guardando, né? E está virando realidade na minha vida. É isso aí. Esse texto que me lembrou. Amém. Pode falar mais alguém. Eu Amém. vou lá, eu Graças ao vou Senhor. achar o versículo que você leu aí, que eu não conheci ele, não. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui também. É Números 32, 23. Espera aí, deixa. Hã? É Números 32, 23. Eu não conheci Olha esse aí. verso aí, não. Eu não sei Os pecados. Não. qual é o contexto. Números, eu sei que existe, mas não lembrava onde. É aí, Números Números do quê? 32, 23. É assim, ó, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha aí. Não sabia onde estava, mas agora nós já sabe. Como é que diz Paulo lá, né, em capítulo 7 de Romanos, né? Que ele não conhecia, ele não conhecia a cobiça até que a lei falava não cobiçarás, né? E logo que aparecia o mandato não cobiçar, então ele se depara agora, né? Com a essência do pecado. Porque ele vai praticar aquilo que a lei demandava. Então, o que que acontece? A lei se torna um juiz nele e ele mata, ele morre, porque ele vai praticar o pecado. Você vê como que é, né? Então, a essência do pecado é como uma pessoa, é colocada como uma pessoa, né? Ela tem vontade própria, né? Por isso que
os que são de Cristo crucificaram o quê? O pecado ou a Os seus carne? desejos. Não, o pecado. Os que são de Deus crucificaram A o carne. pecado. Carne. Não, a carne com as suas paixões e Tá desejos. vendo? Porque o pecado, na verdade, é você dar a ação ou você fazer a vontade da carne, o desejo dela, né? Quando você faz o desejo dela, aí dá a luz ao pecado, não é? Não é assim que Paulo descreve a sua situação? Sim. Então, nós também, hoje, quanto mais nós ficamos claros que nós morremos com Cristo, né? Isso aí é muito bom, né? Isso é a verdade. O fato feito em Cristo nos coloca nele e foi eliminado o primeiro homem. Foi eliminado a carne. Então, por que que nós ainda temos dificuldade com o pecado? Porque, vamos falar assim, se alguém diz que não tem pecado, fala João, né? O tal é mentiroso. Mentiroso. É, porque nós ainda estamos aqui embaixo e ainda estamos vivendo na esfera do que terreno, vamos falar assim, daquele homem que o nosso corpo ainda como disse assim, instrumento às vezes para fazer o mal, mas está o chamado daquilo que nós temos como realidade, o nosso viver. Não é um viver de comportamento. Você vê a diferença? Porque a lei, o que que era? Justamente, ele vinha para dizer, você não faça isso, aí o cara A tem lei, ela vem para disciplinar a carne. isso, e ele tentava fazer, mas o que acontecia? Ele não conseguia fazer isso. Fracasso. Aí vinha naufrágio, aí vinha fracasso. Mas hoje, na nova aliança, nós estamos no novo homem. E no novo homem, nós temos a realidade de um viver de acordo ao padrão celestial, que é muito mais elevado que praticar mandamento. O mandamento era aquela, se alguém te abofeteava de um lado, você tinha direito. Se alguém tirava teu olho, você tinha direito de tirar outro olho. Não era assim? Mas hoje, na nova aliança, como que é? É muito mais, irmão. Por isso que nós não conseguimos, por nós, viver em acordo com as coisas celestiais, só pelo Espírito que temos a realidade. Uma coisa que ele falou, o irmão Genaro, falou assim, por que que nós precisamos nos arrepender? Ele colocou desse ponto de vista dele, né? É porque eu deixei de andar no Espírito. Você vê como que fica diferente agora? Se você está andando no Espírito, é a mesma coisa que o Senhor falou, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Por quê? Porque separado de mim, nada pode fazer. Então, quando você faz ao contrário o versículo agora, diz ser separado, o Senhor fala assim, né? Separado de mim, nada pode fazer. Agora, faz o sentido positivo isso aí. Eu nada posso fazer separado de Deus, né? Assim, tudo posso fazer é nele. Você vê a É. diferença agora? É por isso que aquele negócio, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ah, irmão, é muito rico. A gente vai É. E surfando. outra, se você Mas, pecar, tem aqui o que fala em 1 de João, porque é inevitável que aconteça isso na nossa Isso. vida. Amém. Mas, por isso que aquela pessoa que tem o coração, tem boa consciência diante de Deus, né? Porque você, ainda que cometa um ato ou outro, um pecado, você pode recorrer a Deus, né? Que aqui fala que, ó, filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, ó, se todavia alguém pecar, o que que eu tenho que cada um de nós temos? Temos um Advogado. advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos Amém. que recorrer a Ele, Amém. reconhecer nossa fragilidade Amém. e se voltar-se para o Senhor, pedir Amém. socorro para Ele. Glória a não, Deus. mais uma vez, tem aquela questão do fundamento, né? Eu lembro que eu estudei com os irmãos faz tempo já, dentro do assunto, né? Pela graça, sois salvos mediante a fé, né? Aí nós desdobramos. Então, por exemplo, eu trabalhei a questão da lei e da graça. Então, o que que é lei? A lei foi dada por Deus e a lei vai apontar o meu pecado. Mas a lei não dá o recurso para eu vencer o pecado. Simplesmente ele vai me expor Sim, para eu, no meu interior, lá naquela época da lei, no meu interior, eu anelar por alguém que possa solucionar o meu problema. Por isso que é a palavra de Paulo, né? Ele não fala o que eu tenho que fazer, né, para poder me livrar disso. Não. Quem me livrará deste corpo de morte? Quem? Quem?
Então, aí entra a realidade que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 17. Ele vai, acho que é o 17, que ele vai dizer assim: a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, olha a diferença. A lei é a vontade de Deus. Se não faz a vontade de Deus, você está em débito com Deus. A verdade veio por meio de Jesus Cristo. O que, que é a verdade? É a vontade de Deus, que nós temos que satisfazer. Mas o que, que vem acompanhado da verdade? A graça. O que, que é a graça? A capacitação para eu poder executar a verdade. Isso é aqui a novidade, né? Na nova aliança. E vem a capacitação. Por isso que esse ponto, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós, né? Fazendo como o Vitor fala. Inverte isso. Se eu não permaneço em Cristo, ele vai permanecer em mim? Não, Não vai. Mas não vai permanecer em mim por quê? Porque não foi com a minha cara? não, é isso não. Não, simplesmente porque eu não estou buscando aí buscar-me-eis e me achareis. Sempre assim, irmão, sempre está na condicional. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e não basta ouvir, e abrir a porta, então entrarei. Não tem nenhum texto que fala assim, abra a porta ou não abra a porta, eu vou entrar de qualquer jeito. Me Não mostra um tem. texto que fala isso. Não existe. Então é assim, por quê? Olha, gente, nós precisamos entender. Outro dia eu estou conversando com quem? Com alguma pessoa incrédula. Né? Ah, sim, nós convidamos uma vizinha aqui para almoçar com a gente uns dias atrás aqui. E já algumas vezes ela veio aqui, né? E ela tem uma dificuldade danada de receber a palavra, né? Mas eu estava mostrando para ela. A razão, precisamos entender. O incrédulo precisa perceber o seguinte, que nós existimos por causa de uma razão. Nós não estamos aqui por acaso. E estamos aqui porque Deus, que é o Criador, nos colocou aqui. E Ele nos colocou aqui não como um bebelô, um marionete. Ele nos colocou aqui com livre-arbítrio, que é a coisa mais preciosa, é aquilo que nós temos mais de semelhante a Ele, né? Fomos feitos imagem e semelhança a Ele. O que nós temos mais de semelhante a Ele é a capacidade de escolher. Ele nos dotou isso. E tudo que Deus deseja passa por esse crivo. Se eu quero ou se eu não quero. Ele estabelece, ó, Heber, eu te criei para uma finalidade e eu quero que você cumpra aquilo para o qual eu estabeleci. E aí vem a consequência, né? Lembra lá de Deuteronômio 30, né? Eis que toma o céu e a terra como testemunha contra vós, que eu vos propus o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que vivas, porque havereis de morrer, ó casa de Israel, né? Juntando lá com Ezequiel 33. É isso aí. Irmãos, eu vou me despedir dos irmãos porque eu preciso tomar banho. Tô, né? Saí do Só, quintal, sujo, só, tudo. só lê João Peguei, 6. ó, peguei essa camisa aqui do cesto de roupa suja. Falei, não vou botar a camisa que eu estava tudo ensopado, né? E peguei e vesti aqui. Amém. Amém. Graça e Então, paz, até então, mais, irmão. irmãos. Graças e Até paz, irmãos. quarta-feira, Tudo então. bom. Até Vamos Vai para então quarta, mesmo. então. quarta-feira. Abraço. Mais então. Tchau, irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.